Bom dia. Para quem não me conhece, o meu nome é Giuliana. Eu sou psicóloga da Secretaria Municipal de Educação aqui de Araputanga e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com os familiares dos nossos alunos a respeito dessa rotina que foi imposta a todos nós em razão dessa pandemia e dessa necessidade de mantermos o isolamento social. Tudo é muito novo, tudo é muito diferente daquilo que estávamos habituados antes. E uma grande diferença é o fato das nossas crianças não estarem frequentando a escola e estarem permanecendo a maior parte do tempo, a totalidade do seu tempo dentro das residências junto com os familiares. A primeira coisa que eu penso que é muito importante é que as crianças sejam orientadas e sejam esclarecidas do porquê de tudo isso. Eles precisam entender a gravidade desse momento para que eles consigam se engajar nessas práticas de cuidado que são novas para nós, né? A necessidade do uso de máscara, a necessidade de permanecer em casa a grande totalidade do tempo, de higienizar sempre as mãos, de estar usando álcool, enfim. Se as crianças compreenderem o porquê de todos esses cuidados, é muito mais provável que eles se engajem nesse novo tipo de comportamento. A segunda coisa que eu penso que é muito importante diz respeito ao estabelecimento dessa rotina em si. Todos nós, adultos e também as crianças, tendemos a ficar mais tranquilos, menos ansiosos, menos agitados e a nos tornarmos mais produtivos se nós estivermos expostos a uma rotina previsível. O que é isso? Apesar das crianças não estarem indo para a escola, é necessário que sejam mantidos horários regulares para as atividades do dia a dia, né? É preciso que as crianças tenham horário para acordar, horário para dormir, horário para realizar as atividades escolares, horário para realizar as atividades de higiene, horário para alimentação. Tudo isso é muito importante. E no que diz respeito à realização das atividades escolares, é fundamental que essa rotina ela seja também previsível, né? É importante, a primeira coisa, que se defina um horário para a realização dessa atividade. Por exemplo, todos os dias, depois do jantar, alguém vai acompanhar a criança na realização dessa atividade. A definição desse horário é importante porque se isso não for feito, é muito provável que a criança sempre queira deixar a atividade para depois e às vezes ela acaba nem acontecendo, né? Definido então o horário, é importante que se defina quem é a pessoa que vai ajudar a criança enquanto ela realiza as atividades. Não precisa ser uma pessoa só todas as vezes. Essa atividade pode ser revezada entre os membros da família, até porque de repente um dia vai ter uma pessoa mais disponível, outro dia a disponibilidade vai ser de outro. Mas é importante, independente de quem for, que seja uma pessoa que esteja com tempo e com paciência para auxiliar a criança no que ela precisar. Eu tenho visto que, de modo geral, os professores estão bastante disponíveis para auxiliar os pais e para orientar os pais, cada um no seu canal de comunicação estabelecido, normalmente por meio de grupos de WhatsApp. Então, se no momento da realização da atividade surgir alguma dúvida que a criança não consegue fazer sozinha, né, que o pai ou familiar responsável também não dá conta de auxiliar, é importante que se estabeleça um canal de comunicação com o professor. Manda uma mensagem, se o professor não tiver disponibilidade para responder naquele momento, com certeza, assim que possível, ele dará um retorno para esse familiar. Ainda com relação à realização da atividade, é importante o cuidado com esse ambiente onde a atividade vai ser realizada, né? Que cuidados são esses? A organização do espaço, né? Que seja um espaço limpo, né? Que seja um espaço onde só estejam disponíveis as coisas que tenham relação à atividade que vai ser realizada e principalmente que seja um ambiente livre de estímulos que possam distrair tanto a criança quanto o responsável que vai estar auxiliando. Que estímulos são esses? Uma TV ligada, um celular que fica o tempo todo, né, recebendo mensagem de WhatsApp. Então, desliga um pouquinho a TV, deixa o celular no modo silencioso
e se permita estar com a criança e só com ela nesse momento da realização da atividade. Uma outra questão muito importante que eu preciso alertar, ainda com relação à realização das atividades, é que as atividades precisam ser realizadas pelas crianças, né? Caso isso não aconteça, é a criança que vai estar sendo privada de adquirir aquele conhecimento que aquela realização de atividade traria para ela. Semana passada na escola, em algum contato com alguns professores, eu tive a oportunidade de ver algumas atividades que foram trazidas pelos pais, e os professores me diziam assim: olha, essa atividade não foi a criança que fez, essa letra não é dela, né? Não é a criança que está realizando as atividades que o pai está vindo semanalmente ou quinzenalmente buscar aqui na escola. Então, não tem sentido nenhum alguém realizar a atividade pela criança, né? Não tem sentido, o aprendizado não acontece. Aqui também um alerta de que os pais, os familiares são fundamentais nesse momento, né? Os professores estão empenhados no preparo dessas atividades, mas a execução dessas atividades no contexto da casa é fundamental que ele aconteça, porque é a única experiência de aprendizado que a criança está tendo nesse momento. Ainda com relação a essa longa permanência da criança em casa, preciso também alertar ao uso excessivo de aparelhos celulares e jogos de videogame, né? Como a criança tem muito tempo livre, é muito provável que nesse momento ela fique muito tempo exposto a esses estímulos que a gente sabe que, se usados em excesso, tendem a ser bastante danosos para o desenvolvimento da criança. Então, é necessário que os pais consigam meios para controlar o tempo que a criança permanece no celular, ou na TV, ou no videogame. Também é importante que a criança tenha liberdade dentro do seu ambiente doméstico para brincar, para criar, né? Para explorar aquele ambiente de um modo criativo. Às vezes a gente não quer que a criança fique muito tempo no celular, mas também a gente não permite que ela tire as coisas do lugar para brincar, ou a gente não permite que ela vá para o quintal brincar, porque senão ela vai ficar muito suja, né? Nesse tempo que está muito seco, tudo muito empoeirado. Nesse momento, então, é o momento de dar um pouco mais de liberdade para a criança, dentro desse ambiente tão restrito, tão privado de liberdade, né? Que acaba sendo o ambiente doméstico. Também é importante aqui que as crianças, já bem pequenas, né, sejam engajadas na participação das atividades de limpeza e organização desse ambiente que vivem, né? Quem é que disse que uma única pessoa precisa ser responsável por limpar e organizar esse lar, né? A limpeza e a organização do lar onde se vive é de responsabilidade de todos que vivem lá, inclusive da criança. Então, a criança pequenininha, ela já pode ser incentivada, estimulada para, por exemplo, guardar no lugar os brinquedos que ela tirou, né? As crianças já um pouco mais velhas já podem ser envolvidas em atividades um pouco mais complexas, né? Da rotina da casa, mas é importante que tudo isso se dê de modo equilibrado, que isso faça parte da rotina, dentro daqueles momentos de brincar, estudar, dormir, acordar e também limpar a casa, organizar o espaço onde se vive. De modo geral, quero dizer para vocês que no meio de tanta dificuldade, né, que esse momento nos impõe, é possível que a gente consiga extrair alguma coisa positiva, né? Em todas as situações da vida da gente, sempre há algo de positivo que a gente pode extrair. E nesse momento, talvez a oportunidade, a possibilidade seja uma maior aproximação com as pessoas que a gente ama, ressignificar essas relações, né? Tá mais próximo não só fisicamente, mas também afetivamente, estabelecer mais diálogo, né? Que esses pais consigam, que os pais, familiares consigam se engajar nas brincadeiras junto com as crianças e quem sabe resgatar um pouco dessa criança perdida, né? Dessa criança que ficou perdida aí ao longo desse crescimento e ao longo desse processo de nos tornarmos adultos. De um modo geral, então, desejo fortemente
que a gente consiga superar esse momento e que a gente consiga sair de tudo isso, extraindo desse momento lições valiosas, lições edificantes e que a gente consiga sair de tudo isso melhor do que a gente entrou. Um grande abraço, espero ter contribuído com vocês e estou aqui à disposição.